Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Jesus Najib, sou professor de Direito Previdenciário e estou aqui hoje através do SacaPrev para tratar com vocês de um tema muito interessante, atual, que é a aposentadoria especial dos profissionais da saúde. A nossa palestra hoje tem como objetivo trazer algumas dicas práticas de concessões e revisões voltadas a esses profissionais da saúde que estão hoje, nesse momento atual, na linha de frente de combate ao coronavírus. Essa categoria profissional tão importante, e somos nós, advogados previdenciaristas, que vamos dar um fim de vida mais digno a essa categoria, buscando o melhor benefício para eles, buscando aposentadoria especial, buscando a conversão do seu tempo especial quando não for possível a concessão da aposentadoria especial. Antes de adentrarmos propriamente dito ao tema aposentadoria especial dos profissionais da saúde, eu gostaria de trazer para vocês um conceito de aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela foi estatuída no artigo 201 da Constituição Federal de 88, atualmente alterada com a emenda constitucional 103, que trouxe inclusive uma idade mínima para que a pessoa tenha acesso à aposentadoria especial. Qual que é o seu conceito? Ele é um benefício previdenciário de caráter preventivo. A natureza desse benefício previdenciário ela é nitidamente, indiscutivelmente preventiva. Embora alguns autores ainda tragam uma natureza compensatória, ou seja, a pessoa está recebendo algo a mais por ter vendido sua saúde, a maioria doutrinária, a qual me filiu, entende que é um benefício de natureza preventiva. Por quê? O legislador, o constituinte, ele permitiu essa retirada antecipada do ambiente de trabalho nocivo antes que a pessoa adoecesse, ou seja, trabalhar por menos tempo, até então sem limite de idade, para que possa sair daquele ambiente que está degradando sua saúde ou sua integridade física antes que venha adoecer ou até vir a óbito. Então é essa a natureza da aposentadoria especial. Com a reforma da Previdência, essa natureza preventiva ela foi colocada em xeque. Por quê? A partir do momento que você exige que uma pessoa trabalhe, por exemplo, 15 anos a mais do que o necessário dentro de um ambiente nocivo à sua saúde, está sendo deixado de lado essa natureza preventiva do benefício. E é o que ocorre, por exemplo, com a aposentadoria dos profissionais da saúde. Trago um exemplo para vocês de uma enfermeira aqui, cliente do nosso escritório. Ela se aposentou aos 45 anos, porque ela entrou aos 20 num hospital como atendente de enfermagem, foi galgando novos cargos até chegar como enfermeira padrão, e comprovado 25 anos de atividade especial, ou seja, aos 45 anos, nós pleiteamos seu benefício e este foi concedido. Vamos supor essa mesma profissional, caso ela tivesse ingressado no regime geral após a reforma da Previdência. Ela só poderia se aposentar aos 60 anos de idade. Mesmo que ela ingressasse no hospital aos 20 anos de idade, ela teria que trabalhar, nesse caso, 15 anos a mais. Ou seja, cairia por terra essa prevenção, essa retirada antecipada do ambiente nocivo à saúde. Por isso a importância do estudo técnico sistematizado desse tema, para que possamos conseguir a concessão ou a revisão desses benefícios dessa categoria profissional tão importante nos moldes anteriores à reforma, nos moldes na legislação vigente até o momento da entrada em vigor da reforma da Previdência Social, materializada através da emenda constitucional 103 de 2019. Primeiro momento, nós já vimos então o conceito de aposentadoria especial. O que nós podemos ver agora? Quais são as normas aplicáveis no que diz respeito às ações de concessão e revisão desse benefício previdenciário? A primeira delas é a Constituição Federal, seu artigo 201, parágrafo 1º, como eu já disse a vocês, que foi grandemente alterado com a reforma da Previdência. Nós temos também a Lei 8.213, artigo 57 seguintes, onde estão previstos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial. Que antes da reforma, quais eram os requisitos? Em se tratando de atividade daquele grupo de risco dos 25 anos, que no caso são os profissionais da saúde, bastava que a pessoa comprovasse o trabalho exposto a agente nocivo à saúde por 25 anos, sem qualquer limite de idade. O seu benefício seria concedido sobre 100% do salário de benefício, ou seja, seria feita uma média contributiva desde julho de 94 até a data de entrada do requerimento, seriam descartados os 20% menores salários de contribuição e, em cima dessa média, seria o valor da renda mensal inicial, sem qualquer fator redutor desse benefício.
Com a reforma da Previdência, isso também foi alterado. O cálculo da aposentadoria especial ele se igualou às demais aposentadorias, ou seja, parte-se agora de um coeficiente de cálculo de 60% e só vai subir 2% por ano o que ultrapassar 20 anos no caso de homem ou 15 no caso de mulher. E o que é pior, não tem mais o descarte das 20% menores contribuições em regra. Em regra serão consideradas todas aquelas contribuições desde julho de 94 até a data da entrada do requerimento. Então vejam que esse benefício ele foi grandemente alterado, a sua natureza preventiva ela praticamente caiu por terra a partir do momento que você exige que a pessoa fique por um período adicional em um ambiente nocivo à saúde, você acaba, vamos dizer, colocando em risco a sua vida, colocando em risco a sua saúde. Já falei para vocês aqui então quais são os requisitos, falei a legislação aplicável, os requisitos e o conceito de aposentadoria especial. Trago mais alguns temas para vocês para que a gente possa discutir na aula de hoje. Agora entrando propriamente dito no que diz respeito à aposentadoria especial dos profissionais da saúde. Qual que é o conceito de agentes biológicos? Porque em se tratando de aposentadoria dos profissionais da saúde, embora a pessoa possa estar exposta a outros agentes nocivos, o agente nocivo preponderantemente presente nesse ambiente de trabalho é o agente biológico. Vírus, fungos, bactérias, protozoários, Covid-19, que é um tema tão atual, está presente no ambiente hospitalar, isso a gente vê nos meios de comunicação diariamente, profissionais da saúde estão adoecendo, estão morrendo, isso nos faz a crer, a levar a convicção do quê? Que realmente não existe, por exemplo, equipamento de proteção individual eficaz. Então, qual seria um conceito interessante a respeito de agente biológico? Eu peço licença para vocês para fazer a leitura do conceito retirado do próprio manual de aposentadoria especial do INSS, que é como se fosse uma cartilha que o INSS emitiu para que seus servidores responsáveis pela análise do tempo especial seguissem. São normas a serem seguidas pelos servidores no que diz respeito à análise da aposentadoria especial. Então vejam o que diz o manual de aposentadoria especial do INSS no que diz respeito ao conceito de agentes biológicos. Na legislação trabalhista, segundo a portaria 3214 de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, em sua NR9 consideram-se agentes biológicos bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus, entre outros. E de acordo com a NR32 da portaria acima referida, agentes biológicos são os micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, parasitas, toxinas e príons. Vejam, o próprio INSS em seu manual de aposentadoria especial, ele fala assim, para fins de conceituação de agente biológico, vocês terão que se utilizar da legislação trabalhista, das normas trabalhistas, porque a NR é uma norma trabalhista. Isso restou expressamente consignado, inclusive, na folha 4 do manual de aposentadoria especial da INSS, em sua edição de 2017, que os peritos deverão levar em conta para fins de verificação dessa conceituação, da caracterização da atividade especial, as normas trabalhistas. E isso nós podemos utilizar a nosso favor, a favor dos nossos clientes. Por quê? Já me deparei com várias sentenças de improcedência, contestações do INSS, recursos da autarquia, dizendo que não é possível, tentando demonstrar não ser possível a utilização de normas trabalhistas para fins de caracterização da atividade especial. Mas vejam só, se o próprio INSS, se a própria autarquia previdenciária, ela fala em seu manual de aposentadoria especial que deverão ser utilizadas as normas trabalhistas para fins de caracterização do tempo especial, por que o INSS na via judicial ou o próprio Poder Judiciário, através do juiz, não aceita essa aplicação? Então está aqui já um tópico pronto para a gente utilizar em nossas ações, em nossas réplicas, em nossos recursos, apelações, tentando afastar improcedências ou pedidos de improcedências com base nesse argumento. Vamos falar agora de outro tema muito interessante também, voltado à aposentadoria especial dos profissionais da saúde, que diz respeito à restrição do reconhecimento da atividade especial desses profissionais expostos a agentes biológicos, apenas aqueles que trabalhavam em áreas de isolamento,
pacientes segregados em áreas de isolamento ou ambulatórios de isolamento. O INSS ele utiliza até hoje esse argumento na via administrativa. Por quê? Porque o decreto 2172 de 97, ele alterou os decretos 53.831 de 64 e 83.080 de 79, dizendo que, a partir de 5 de março de 97, só será reconhecida atividade especial do profissional exposto a agente biológico quando se tratar daquele profissional que trabalha em área, por exemplo, a grosso modo, de isolamento. Aí vieram outras normas administrativas, inclusive, que falaram, não, peraí, não há que se falar em limitação, em restrição do reconhecimento da atividade especial apenas a esses profissionais que trabalham nessas áreas. Por quê? Porque nós sabemos que a pessoa, a partir do momento que ela entra no hospital, independentemente da área que ela esteja atuando, trabalhando, exercendo suas atividades laborativas, ela está sim exposta a agente nocivo biológico. Basta nós verificarmos a situação atual do nosso país no que diz respeito ao Covid-19. Os profissionais da saúde estão sendo mostra viva disso, da ineficácia dos EPIs e da alta taxa de contaminação no interior dos hospitais. Qual que é o argumento utilizado pela via administrativa, então? O setor técnico do INSS ele utiliza como argumento para não enquadrar como especial o tempo comprovadamente trabalhado em estabelecimento de saúde expostos a agente biológico. A partir de 6 de março de 97, o fato de não ter sido comprovado que o trabalho ocorreu em contato com pacientes segregados ou em áreas ou ambulatórios específicos. Será que isso aí está de acordo com a própria norma administrativa, com a própria cartilha do INSS, ou seja, com a própria IN 77 ou outras normas internas? Ou será que o próprio setor pericial do INSS está desobedecendo as normas previdenciárias administrativas? Vejam o que diz, meus amigos, o artigo 285, inciso 2º da IN 77/2015, bem como o memorando circular conjunto número 2, de 23 de julho de 2015. Eu peço a licença para a leitura. Ao analisar o tempo especial por exposição a agentes biológicos a partir de 6 de março de 97, deverão ser computados como especiais. Vejam quais trabalhos eles falam que deverão ser computados. Os trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. Então, qualquer hospital tem em seu interior pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. Hoje, mais do que nunca, nós temos essa certeza. E vejam, independentemente de estarem segregados em áreas ou ambulatórios específicos, ou seja, a própria IN 77 e o memorando circular conjunto número 2 vem e afasta essa restrição imposta pelo decreto 2172. Então, ainda que seja de 6 de março de 97 para frente, não há que se falar em necessidade, para fins de enquadramento do tempo como especial, de que o trabalho tenha ocorrido em áreas de isolamento. Essa é uma dica muito importante. Nós conseguimos êxito em várias revisões, inclusive na via administrativa. Nós não estamos indo para a via judicial quando nós estamos buscando uma revisão de um profissional da saúde. E estamos tendo êxito de que forma? Através dessas normas internas que eu estou trazendo hoje para vocês. Vejam o que diz esse memorando circular número 2. Retroação de norma mais benéfica, isso é muito importante. De acordo com o memorando circular conjunto número 2, a norma mais benéfica materializada no artigo 285, inciso 2º da IN, poderá ser aplicada de forma retroativa nos seguintes moldes. Aos processos pendentes de decisão em 22 de janeiro de 2015, foi quando foi editada a IN 77. Então, nesse caso, também pode ser aplicada a norma mais benéfica de forma retroativa. Aos processos requeridos antes de 22 de janeiro de 2015, desde que pendentes de julgamento, ou seja, que estejam aguardando julgamento nas juntas ou câmaras de julgamento. Nós temos também, aos processos já finalizados, será possível uma nova revisão ou concessão com base no novo entendimento. Só que o único problema é que o INSS fala que nesses casos, os efeitos financeiros do pedido de revisão, nesse último caso que eu trouxe para vocês, será fixado na data do pedido da revisão. Isso aqui é um entendimento equivocado, mas nesse ponto nós podemos o quê? Refutá-lo. Por quê? Se já existia essa possibilidade, se a pessoa comprovou exposição a agente nocivo biológico
e restou demonstrado que esse decreto ele extrapolou sua função, que é apenas tornar fácil a compreensão que está na lei, não há que se falar em sua aplicação. Porque esse decreto nada mais ocorreu do que ele feriu o princípio da legalidade. Tanto é que foi afastada a sua aplicação na própria via administrativa. Vamos falar um pouquinho agora de enquadramento por categoria profissional. Nós sabemos que até 28 de abril de 95, a legislação previdenciária nos permitia duas formas de enquadramento do tempo de trabalho especial. A primeira forma delas era enquadramento por categoria profissional. Como era o enquadramento nessas categorias? O legislador elencou algumas categorias que entendia como sendo presumidamente nocivas à saúde ou integridade física do segurado. Então, nesse caso, não era necessário comprovar a exposição a qualquer agente nocivo. Bastava que o segurado comprovasse que efetivamente desempenhou determinada profissão. Por exemplo, no caso dos profissionais da saúde, enfermeiro, médico, dentre outros. Mas nós sabemos que nem todos os profissionais que trabalham dentro do hospital têm essa denominação em sua qualificação. Nem sempre são enfermeiros, muito menos médicos. Nós sabemos que existem muitos auxiliares de enfermagem, atendentes de enfermagem e técnicos de enfermagem. Essas categorias, se fôssemos levar em conta uma interpretação literal da legislação vigente à época, teria que se comprovar efetiva exposição a agente nocivo biológico para que fosse caracterizada a especialidade. Então não seria possível enquadramento por categoria. Mas vem a própria IN 77, em seu artigo 274, bem como o Manual de Aposentadoria Especial do INSS, a versão de 2017, na sua página 110, e fala o seguinte, vejam, peço licença para leitura. Poderá ser enquadrado por categoria profissional até 28 de abril de 95, o tempo em que o segurado trabalhou nas funções de auxiliar, servente ou ajudante de qualquer das atividades constantes dos quadros anexos aos decretos de 64 ou 79. Aí ele traz uma exigência para que seja possível essa caracterização por enquadramento dessas categorias de auxiliar, servente, técnico, desde que o trabalho se dê no mesmo ambiente e nas mesmas condições dos profissionais arrolados nos anexos. E vem mais uma exigência. Essa informação sobre a semelhança do ambiente do trabalho deve vir constando expressamente no PPP. Isso está contido no parágrafo único do artigo 274 da IN 77. Tratado esse tema do enquadramento por categoria, o que nós podemos falar ainda em nossa aula a respeito de profissionais da saúde? A questão da necessidade da permanência da exposição ao agente biológico. Nós sabemos que a partir de um determinado momento surgiu no direito previdenciário a necessidade, para fins de caracterização do tempo especial, que o trabalho tenha ocorrido de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Mas será que sempre existiu essa necessidade? Será que existe um marco inicial a partir do qual passou a ser exigida essa necessidade de comprovação da permanência da exposição? Existe um marco inicial, esse marco inicial a partir de 29 de abril de 95, que foi o início da vigência da Lei 9.032, de 95, que alterou o artigo 57 seguintes da Lei 813, passando a exigir, dentre outras coisas, que fosse comprovada a permanência da exposição aos agentes nocivos para fins de caracterização do tempo como especial. Isso está materializado, inclusive, na súmula 49 da TNU, que diz o seguinte, que fala que até 28 de abril de 95, não há que se falar da necessidade da permanência, da demonstração da permanência da exposição a qualquer agente nocivo. Então pronto, a gente já sabe aqui que nós temos um marco inicial, a partir de 29 de abril de 95. E no caso dos agentes nocivos biológicos, será que mesmo depois de 95 é necessária a comprovação da permanência? E sendo necessária, será que eu não consigo relativizar essa permanência? Será que não é diferenciada a análise que tem que ser feita em se tratando de agente biológico daquelas analisadas em outros agentes nocivos? O próprio Manual de Aposentadoria Especial do INSS, ele traz essa resposta para a gente. O que diz o Manual de Aposentadoria Especial do INSS ao analisar, ao trazer orientações para os peritos administrativos no que diz respeito à caracterização do tempo sob a exposição de agente biológico? Em se tratando de tais agentes, ou seja, dos agentes nocivos biológicos, deverá ser adotada a seguinte orientação pelos servidores responsáveis pelo procedimento. Aí vem na sua página 108 e diz o seguinte: o raciocínio que se deve fazer
na análise dos agentes biológicos é diferente do que comumente se faz para exposição aos demais agentes, pois não existe acúmulo da exposição prejudicando a saúde, e sim uma chance de contaminação. O risco de contaminação está presente em qualquer estabelecimento de saúde. Vejam, então não existe um acúmulo, não é durante toda a minha vida laborativa que eu vou ter minha saúde minada pouco a pouco, como ocorre, por exemplo, no caso do ruído. Em se tratando de agente biológico, em frações de segundo eu posso ser contaminado, por exemplo, ao ter meu dedo perfurado com uma agulha contaminada. Eu costumo dizer que nesse caso ele deve ser equiparado ao agente biológico a um agente perigoso, que independe de tempo de exposição ao agente para que caracterize a especialidade do ofício. E no que diz respeito aos EPIs, nós falamos já desde o início, mencionei para vocês o que estamos vivenciando, não só no Brasil, mas no mundo, com a Covid-19. É mais do que provado já que não existe EPI eficaz se tratando de agentes biológicos, tanto é que nós estamos vivenciando o adoecimento e morte de vários profissionais da saúde. Mas será que nós temos algo dentro da normativa administrativa falando dessa inefetividade do agente biológico? Será que também existe um marco a partir do qual passou a ser necessária a informação acerca da ineficácia ou eficácia do EPI? Vamos ver o que nós temos aqui para vocês. O que diz o Manual de Aposentadoria Especial do INSS em sua página 112, a edição de 2017? Em se tratando de agente biológico, como não há constatação de eficácia de EPI na atenuação desse agente, ou seja, não há constatação de eficácia de EPI, o próprio INSS está admitindo que não existe EPI eficaz. Deve-se reconhecer o período como especial, mesmo que conste tal informação, se cumpridas as demais exigências. O próprio INSS vem e disse isso, fala, servidor, pouco importa se constar EPI eficaz no que diz respeito ao agente biológico, porque não existe EPI comprovadamente eficaz. Eu falei para vocês há pouco a respeito se existe um marco inicial ou não, a fim da necessidade de comprovar a eficácia ou não do EPI. Salvo engano, a partir de 3 de dezembro de 98 veio essa necessidade, através de uma medida provisória que foi posteriormente convertida em lei. E recentemente a TNU, na súmula 89, ela trouxe um entendimento segundo o qual, a partir de 3 de dezembro de 98, é que passou a ser exigida essa eficácia do EPI. Antes, eu não preciso nem comprovar que o EPI é ineficaz, porque não era exigido isso. Façam a leitura da súmula 89 da TNU. E já na parte final aqui da nossa aula, eu gostaria de trazer algumas dicas para vocês de revisionais. Aqui pode ser aplicado nos profissionais da saúde ou em outros profissionais também. Qual que é a primeira dica? Fixação dos efeitos da revisão na DIB, mesmo com a apresentação de novos elementos. Vamos supor que um cliente chegou no escritório de vocês, um profissional da saúde. Doutor, me aposentei faz 5 anos, só que eu aposentei por tempo de contribuição. Não juntei PPP, porque o INSS não solicitou, e hoje eu tenho aqui o PPP e eu gostaria de pedir uma revisão. Aí você analisa e você fala, não, realmente você tem direito, porque o INSS não reconheceu nenhum período como especial. Por quê? Porque ela não apresentou documento, mas não apresentou porque não foi orientada nesse sentido. Então, o que o INSS diz na IN 77 a fins da fixação dos efeitos financeiros da revisão? No artigo 563, incisos 1º e 2º, o INSS diz o seguinte, ele fala assim, se a revisão se der com base nos documentos já apresentados quando do requerimento administrativo, os efeitos financeiros retroagirão a DER, ou seja, a data de entrada do requerimento administrativo. Todavia, o INSS vem no inciso 2º e fala, se forem apresentados novos documentos, os efeitos financeiros da revisão serão fixados na DPR, data de pedido da revisão. Mas afinal, o que pode ser considerado novos elementos? O que podem ser considerados? O próprio INSS traz essa resposta no parágrafo 1º do citado artigo 563. Ele fala assim, não se consideram novos elementos, dentre outros, vejam que interessante, período de atividade especial informados pela empresa através de GFIP. Aí vocês têm que fazer a leitura do CNIS. No canto direito do CNIS, vai ter algumas siglas na frente dos vínculos empregatícios. Se vocês verificarem que existe uma sigla assim, IEAN, entre parênteses 25, o que significa?
Indicativo de exposição a agente nocivo do grupo 25 anos. Nesse caso, o INSS já tinha o conhecimento que a empresa, inclusive, efetuava aquela contribuição específica para aposentadoria especial. Então, se o INSS tinha conhecimento disso e não emitiu carta de exigência para que o segurado apresentasse o PPP, a própria IN fala assim: INSS, agora você vai ter que receber essa documentação ainda que em sede de revisão e pagar os atrasados desde a data de entrada do requerimento administrativo. Vejam que interessante essa dica. E acontece isso muito, meus amigos. Muitas vezes a pessoa vai até o INSS com o PPP, o servidor fala, não vai servir para nada, você já tem uns 30 anos de contribuição, se for mulher, o INSS não reconhece o tempo especial com esse documento, está errado. Aí a pessoa deixa de apresentar, concede o benefício de forma aposentadoria por tempo de contribuição, coincidência do fator, geralmente é o que ocorria, e depois de muito tempo essa pessoa vai procurar um profissional, espero que seja especializado na previdenciária, para buscar uma revisão. E se esse profissional tiver conhecimento dessas normas administrativas do INSS, que eu falo que a IN 77 ela é a bíblia do INSS, ela é um documento muito benéfico ao segurado quando o seu advogado souber utilizar em seu favor. Então, nesses casos, nós podemos o quê? Retroagir os efeitos financeiros da revisão, mesmo apresentando novos elementos. Eu sugiro que vocês façam a leitura desse dispositivo artigo 563, que ele traz outras possibilidades nas quais será possível a retroação dos efeitos financeiros da revisão. Bem, meus amigos, nós já chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que tenham gostado desse tema, aposentadoria especial dos profissionais da saúde, e em breve nós nos encontraremos novamente para cursos e eventos do SacaPrev. Uma boa tarde a todos, um grande abraço.